E aí, gurizada, vamos então para mais uma semana de estudos dentro da nossa disciplina. Semana passada, nós começamos a ver a presença de discursos religiosos nas linguagens de mídia, ou seja, na televisão, nas redes sociais, no cinema e aí em todas as linguagens que nós pudermos imaginar. Nessa semana nós vamos ver algo bem específico dessas linguagens de mídia e, após o nosso G1, que é na semana que vem, nós vamos dar continuidade a isso com uma outra linguagem de mídia bastante específica. Eu quero comentar rapidamente, para início de conversa, algumas coisas que estão no nosso fórum da semana passada, onde nós estávamos comentando exatamente esse assunto. Duas coisas bem importantes que apareceram lá. Uma colega coloca no fórum assim a questão das tradições religiosas ou de grupos religiosos se utilizarem de linguagens de mídia para fazerem sua pregação religiosa. Isso é uma coisa bem importante. Isso tem há muito tempo. E nessa história toda da relação da religião com a mídia, a gente tem que enxergar alguns pontos assim que nos ajudam a compreender esse contexto todo. Primeiro que sempre houve um certo conflito desde o surgimento, sei lá, do rádio, do cinema, enfim, sempre houve um certo conflito, uma certa crise com os grupos religiosos mais instituídos e com essas linguagens de mídia. Parece sempre que essas linguagens vão acabar fazendo com que esses grupos sejam desmoralizados ou acabem ficando em segundo plano dentro daquilo que as pessoas procuram, né, como algo que preenche o seu tempo, sua vida, enfim. Então sempre houve esse conflito, isso ainda existe. E ao mesmo tempo sempre houve uma apropriação, inicialmente vagarosa e depois, dependendo dos contextos, bem mais rápida, de grupos religiosos sobre a mídia. Eu lembro de quando eu era criança, existiam já os famosos televangelistas, né, que eram pastores que tinham programas de televisão e tudo. Isso não é invenção do Brasil, isso tem nos Estados Unidos há muito tempo. Isso é objeto de estudo dentro da teologia, das ciências da religião, sobre o quanto que isso afeta, o quanto que isso realmente influencia o público que assiste, que acompanha. Hoje no Brasil nós temos uma infinidade de rádios, de TVs, enfim, só para ficar nessas mídias de massa. Se nós formos pensar em termos de redes sociais, formos pensar em termos de mídia distribuída via internet, como podcasts, canais do YouTube, tem muita coisa. Então sim, os grupos religiosos se apropriam desses canais, dessas linguagens, e se apropriam, não tem nada de errado nisso, né? Os grupos religiosos têm direito de fazer isso, só que aqui tem um ponto que a gente precisa ter bem presente. Quando um grupo religioso se apropria da linguagem de mídia e começa a utilizar essa linguagem, ele tem uma intenção. A intenção é propagar a sua mensagem, a intenção é converter as pessoas, enfim. A intenção é agregar a sua comunidade a partir daquela mídia ali. Então, quando a gente pega, por exemplo, ultimamente está sendo bem famosa essas novelas que aquele canal de TV, a Record, faz, 10 Mandamentos, a Bíblia, enfim. Ali a gente tem uma apropriação de um grupo religioso sobre uma linguagem de mídia. Então, ali tem uma mensagem muito clara de um discurso daquele grupo religioso pegando o texto sagrado cristão. Então isso é um ponto que é importante, que está aí e que a gente precisa diferenciar daquilo que eu considero mais importante, que é a presença indireta do religioso na mídia. Isso sim, para mim é 1000 vezes mais importante do que a gente reconhecer que os grupos religiosos estão na mídia. Isso é fácil de conhecer, a gente vê, isso está na cara. Agora, onde que essas linguagens de mídia se encontram de forma indireta, ou melhor, onde que essas linguagens religiosas, discursos religiosos, se encontram de forma indireta nas linguagens de mídia e por que eles estão lá. Isso é algo bastante importante. E aí vem o outro ponto do fórum, que era, alguém perguntava assim, bom, mas será, a partir desse material que a gente estava estudando ali, o texto do Júlio César Adams sobre
cinema, por exemplo, que mostra o cinema, a relação com o cinema como uma espécie de culto, um texto excelente. E alguém perguntava no fórum assim, mas será que isso vai vir a substituir as religiões instituídas? Creio que não, porque essas coisas não são substitutivas. São fenômenos que convivem um com o outro. Apesar de que, quando esses estudos surgem lá na Europa, eles surgem da constatação do esvaziamento das igrejas, também não se está afirmando de que vai se instituir uma nova religião a partir da mídia. O que está se afirmando é que as pessoas mantêm relações de culto, relações verdadeiramente religiosas com os lugares de mídia. Lugar de mídia aqui é televisão, é cinema, é rádio, rede social, o que a gente puder imaginar como lugar de mídia. Então, nesse sentido, eu quero, nessa semana, abordar um ponto, uma linguagem de mídia bem específica. Nós vamos ter outra depois do G1, que é semana que vem, explorando exatamente isso. Por que tem algo religioso ali? Onde isso está? Né? Como é que a gente percebe isso? Como é que isso foi parar lá? E a abordagem é sobre quadrinhos. Quadrinhos, que é um assunto que eu pesquiso já há algum tempo. Tenho aqui na Universidade de La Salle um projeto de pesquisa no programa de pós-graduação em Memória Social e Bens Culturais. Participo do grupo de pesquisa interdisciplinar sobre quadrinhos lá nas faculdades ESH, onde eu fiz meu doutorado. Temos grupo de trabalho também aqui no La Salle sobre isso, não só sobre religião e quadrinhos, mas pesquisa sobre quadrinhos em geral. E aí eu queria trazer alguns exemplos bem pontuais para a gente se dar conta de que essa linguagem, ou esse discurso religioso, permeia os quadrinhos. E aí a gente tem que começar, claro que quadrinhos não é só isso que eu vou mostrar. Tem muitos estilos, linhas, enfim, mas a minha pesquisa é sobre quadrinhos de super-heróis, né? A gente precisa começar pelo Superman. Esse personagem foi criado em 1938, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele que é considerado o primeiro personagem que se pode considerar um super-herói. A gente não se dá conta, isso aqui é um ícone pop, né? Isso aí está na cultura ocidental, né? A imagem do Superman, o brasão que ele usa no peito, tudo isso hoje a gente reconhece, né, como ligado a esse personagem. Porém, esse personagem só é possível porque na sua construção, na sua elaboração, os seus autores foram beber numa fonte religiosa. Eles não tinham a intenção de fazer discurso religioso com o personagem. Eles não tinham a intenção de converter ninguém a nada com o personagem, mas inevitavelmente, quando eles começaram a elaborar esse personagem, eles acabaram trazendo os elementos religiosos que constituíam a sua aprendizagem e memória cultural. Jerry Siegel e Joe Shuster, os dois criadores do Superman, são, ou melhor, eram, já faleceram, descendentes de judeus. Escrevem nos Estados Unidos às portas da Segunda Guerra Mundial, quando já havia uma grande perseguição contra os judeus por parte dos nazistas na Europa. E aí eles pegam uma expressão do Nietzsche, e claro, a aplicação que eles fazem aqui não tem nada a ver com aquilo que o Nietzsche escreveu, mas eles pegam uma expressão do Nietzsche que circulava naquele momento lá nos frontes de guerra que já começavam a ter na Europa, que circulava inclusive como uma mentalidade fascista, nazista, que era a ideia do super-homem, né, de uma raça perfeita e tal, e eles acabam recodificando isso através das suas elaborações culturais. O que o Superman tem de religioso que a gente talvez não perceba? A coisa mais simples e mais escancarada no Superman, ele é uma imagem messiânica. Messianismo é algo que existe na tradição judaica e na tradição cristã, e que significa a espera por alguém que venha resolver os grandes problemas que a humanidade não consegue resolver sozinha. E aí, se a gente olha para o Superman, está muito claro. Ele vem de um outro lugar. Ele apresenta poderes para além daquilo que a gente poderia humanamente
compreender como possíveis, né? Super força, voo, as visões todas de raio-x, de calor, enfim, e age em prol daqueles que mais precisam. E aqui a gente tem um personagem que tem quase um século de existência. Então, aqui existe uma linguagem religiosa indireta nesse personagem. Teria muito mais coisa para a gente falar sobre o Superman. Por que que isso está aqui? Porque religião é um componente da cultura. Não um simples componente. A religião está na raiz da cultura. Então, quando alguém vai elaborar algum personagem, ele inevitavelmente vai acabar também bebendo numa fonte religiosa das tradições religiosas mais presentes na sua cultura. Muito rapidamente, saindo do Superman, alguns outros exemplos pontuais. Esse personagem foi criado um pouco depois do Superman, teve todos os problemas, um plágio, porque disseram que era uma cópia, né? O Capitão Marvel, hoje Shazam, mas é um dos personagens mais diretamente ligados a alguma questão religiosa mitológica. O próprio nome Shazam é a junção de vários personagens mitológicos. Os poderes dele são místicos. O lugar de onde vêm os poderes dele, a Pedra da Sabedoria, ele mesmo e os personagens das histórias dele chamam de lugar sagrado e tratam ele como tal. E a maneira como eles abordam aquele lugar sagrado nessas histórias, a gente encontra lá no Mircea Eliade, quando ele trabalha a questão do lugar sagrado, né, nas suas obras. Mircea Eliade é um dos grandes pesquisadores, já também falecido, sobre o fenômeno religioso. Isso está circulando aqui, não com a intenção de converter ninguém. Década de 80, Alan Moore e Dave Gibbons fazem essa obra-prima chamada Watchmen, discutindo o quanto que daqui a pouco a ideia de super-herói também guarda muito da ideia fascista, da ideia do controle, da ideia de um poder maior que controla tudo. E dentro dessa obra a gente vai ter um personagem que é o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é o mais próximo possível que a gente pode ter de uma ideia ocidental de Deus. E isso está aqui como discurso. Então, o Alan Moore e o Dave Gibbons não estavam fazendo isso para converter ninguém a religião nenhuma. Mas quando eles elaboram esse personagem, eles acabam colocando essa característica nele também. Por último, O Reino do Amanhã, do Mark Waid e do Alex Ross, aqui é uma obra lá da década de 90, é outro clássico da DC, completamente estruturada essa história no livro do Apocalipse cristão, mas sem a intenção de converter ninguém ao cristianismo. Eles aproveitam a estrutura do livro do Apocalipse e constroem aqui a história do final dos tempos para os heróis da DC. Então, eles só conseguem fazer isso porque existe uma estrutura religiosa que está presente na cultura, que é familiar ao leitor, e aí pode ser utilizada aqui. Então, quadrinhos tem muito de religião, indiretamente, e isso é o mais importante. Para não dizer que eu fiquei só na DC e deixei a Marvel tem muita coisa, a gente pega ali... O próprio Capitão América também tem todas as questões messiânicas, né? A questão do super soldado, né? Daquele que acaba recebendo forças para enfrentar o inimigo. Enfim, esse é um assunto sem fim, a gente teria muito para conversar sobre isso. E este assunto vai estar presente semana que vem em nossa avaliação presencial. E sobre isso, muito brevemente eu quero falar, também vocês vão encontrar isso depois lá no Moodle. Na semana que vem, então, dia 30 de setembro, nós temos a nossa avaliação presencial, nosso G1. Não dá para faltar nesse dia, tem que estar lá. Lembrando, G1, avaliação presencial, ela vale 6 pontos. E nós vamos trabalhar religiosidade, fé e religião, religar, reler, releger, ou seja, isso que a gente até agora está tratando em nossas aulas, tentando analisar um objeto cultural. Esse vai ser o nosso G1. É o horário normal de aula da manhã. Então começamos ali pelas 8 horas, 8h05, vamos até umas 11h35, se eu não me engano. Vocês confiram o horário. Bom estudo, acessem o Moodle, o material todo que está aqui. E semana que vem não tem vídeo, mas nos encontramos ao vivo. Valeu!